Marcos capítulo 1, do versículo 14 ao 15, vai falar o seguinte. Marcos vai falar o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, ou pregando as boas novas de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho, ou na boa nova. Falo com autoridade para quem está do seu lado assim, ó, boa nova. Nós entendemos por evangelho os 4 primeiros livros da Bíblia, do Novo Testamento. Não da Bíblia, mas do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas originalmente, quando nós vamos ver o que é evangelho, nós vamos ver que significa justamente isso, o que você acabou de falar para quem está do seu lado, boa nova. Quando a gente olha o original do grego, é muito parecido com o português, é evangelho a palavra no grego. Boa notícia, boa nova. Então quando Jesus ele passa a pregar na Galileia, na região de Cafarnaum, que faz parte da Galileia, como Mateus fala Cafarnaum, Marcos fala Galileia. Cafarnaum está dentro de Galileia. Então quando Jesus passa a pregar as boas novas, ele está falando isso. Ele está falando sobre boas novas do reino de Deus. Boas novas. É essa a mensagem de Jesus. Só para a gente entender por que ele está falando boa nova, por que ele está falando evangelho, é necessário, é preciso a gente entender um contexto da época. Isso se chama hermenêutica. Então a gente vai entender muitas coisas porque Jesus falava ou fazia tais coisas, porque ele estava na contramão da cultura romano/judaico. É isso que ele estava fazendo. Jamie, que contexto é esse? Deixa eu te explicar uma coisa. 44 anos antes de Cristo nascer, antes de Jesus nascer, existia o imperador, ainda não imperador, mas rei César. Todos aqui já devem ter escutado esse nome lá na sua aula de história. Se você matou essa aula, não é possível que você não viu em outro momento. Mas creio que você estava presente, né, Samuel? Já ouviu esse nome? Então você é um cara 10. Então, o César, o rei César, 44 anos de Cristo, ele reinava sobre Roma e morreu. Quem assume em seu lugar? Otávio Augusto, filho adotivo de César. Assim que Otávio Augusto assume o reinado de Roma, que era até então os maiores daquela época, o que ele faz? Ele vai divinizar o seu pai. A história vai contar que ele viu uma estrela cadente, e ele falou: lá vai Júlio César encontrar lugar entre os deuses. E assim ele divinizou o seu pai. Ele colocou o seu pai na categoria de Deus. Pois bem, ele continuou reinando por muitos anos. E quando Jesus nasce, quem que é o rei? Otávio Augusto, o filho do César que morreu. Só que como o império foi crescendo, o Império Romano, inclusive conquistando a região de Gália. Que região é essa? Hoje é o país chamado França. Então, quando eles conquistaram essa região, eles se tornaram ainda maiores e por ele se sentir o cara, o bambambam, o Otávio Augusto, ele se tornou o primeiro imperador romano. E ao se tornar o primeiro imperador romano, ele reivindicou para si mesmo o título de César, o seu pai que morreu algum tempo atrás já. Mas como ele divinizou o seu pai, ao mesmo tempo que ele pegou para si o título de César, ele se incluiu na categoria de Deus, porque o pai dele tinha virado um Deus. Lembra da estrela cadente? Lá vai César encontrar lugar entre os deuses. Então, na hora que ele está o primeiro imperador daquele tamanho todo, o Império Romano naquele tempo, absoluto, forte em batalha, forte em filosofia, forte em todas as esferas. E ele fala: cara, César, vou pegar esse título para mim e ao mesmo tempo eu entro na categoria de Deus. Então, isso que acontecia aqui. Só que quando Jesus nasce, quando Jesus está crescendo nesse contexto, o que está acontecendo aqui com Otávio Augusto, que agora é o imperador César, já que ele reivindicou o nome para si. O que ele está fazendo? Ao mesmo tempo que Roma está crescendo, ele não basta para ele, não se contenta e ele continua avançando. Então, cada vez que Roma conquista um povoado, cada vez que Roma conquista um império, um vilarejo, uma comunidade, uma aldeia, seja lá como você quer ouvir ou chamar, ele enviava arautos, enviava mensageiros para aqueles povoados, falando: o evangelho de César chegou nesse lugar. As boas novas do Império Romano ou do Imperador Romano chegou. Então existiu o evangelho já. É por isso que Jesus vai na contramão daquele contexto, porque já existia um império. Além de existir um imperador, existia o evangelho do imperador. Então cada vez que eles conquistavam esses povos, eles
mandava o mensageiro e eis que chegou boas novas. Eu trago boas novas do imperador. Eu trago boas novas de Roma. Eu trago o evangelho de César. Existia esse evangelho de César. E eles também usavam uma expressão que ficou muito conhecida na história. A luz de Roma chegou até aqui. Quando Jesus vai falar lá no Sermão do Monte sobre a igreja ser luz, nós sermos luz, ele está falando que quem é luz não é Roma. Se você fosse dar esse contexto. Luz não é Roma. Luz somos nós, a igreja. Mas é outra mensagem aqui, é outro contexto. Mas para você ficar ciente que existia o evangelho, então quando César chegava com esse evangelho, a luz de Roma chegava, as boas novas de Roma chegavam, as boas notícias de Roma chegavam. Então Jesus começa a apresentar a boa nova nesse contexto, falando: ei, eu também tenho uma boa nova, cara. Espera aí, eu vim cumprir meu propósito aqui nesse lugar. Eu tenho um evangelho, eu trouxe um evangelho. Pessoas, profetas já profetizaram muito antes. Então Jesus chega nesse contexto que não é fácil, porque ele chega confrontando um governo, o maior da época, diga-se de passagem. Então quando ele começa a falar: eis que trago boas novas, arrependam-se que tem um reino de Deus, ele está contrariando porque ele já está no reino estabelecido. Só que o reino que ele está falando não é dessa terra. Ele está contrariando o reino de Roma, o reinado de Roma, ou do rei de Roma, com o reinado de seu pai, com o reino de Deus. É isso que ele está fazendo. Essas palavras ele não está falando assim à toa. Eu tenho um evangelho aí. Não, ele está sendo bem intencional naquilo que ele está falando. E é exatamente isso que ele começa a falar. Ele começa a pregar, como a gente acabou de ver aqui. Ele vai falando: arrependam-se, eu tenho uma boa nova, eu também tenho um evangelho. Não é bem assim, não é o evangelho de Roma. Ei, calma aí, vocês não precisam estarem sob esse reino. Não é assim, calma. Porque as boas novas de Roma, elas chegavam, as boas novas, só que elas chegavam em todos os lugares fazendo o quê? Com espada, com domínio. Eles exigiam obediência, eles exigiam submissão, eles exigiam subserviência, eles matavam as pessoas, eles faziam as pessoas de escravos. Os mais novos eles pegavam para escravizar, as mulheres ou crianças que fossem inúteis eles matavam, já que não ia servir para nada. Essa é a boa nova de Roma. Quando eles chegavam dessa maneira, os arautos anunciavam: Roma chegou aqui nesse lugar, a luz de Roma chegou aqui nesse lugar. Então Jesus vem para contrariar esse evangelho, esse modelo de reino de Roma. Porque enquanto Roma quer conquistar por opressão, por submissão, por imposição, o reino de Deus, cara, conquista por liberdade. Essa é a diferença. Lucas capítulo 2, Lucas 2, 10 a 11, vai falar o seguinte: o anjo, porém, lhe disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Trago boa nova de alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isaías capítulo 9, versículo 6, segura aí. Nós vamos entender agora aqui, o que Jesus vai fazer aqui agora. Não só quando ele começa a pregar, mas no seu nascimento. Pode colocar Isaías 9 ao 6. Porque um menino nos nasceu. Já havia profetizado, Jesus está nascendo lá agora. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O que Jesus começa a fazer quando ele fala de boa nova? Ele começa a estabelecer o seu reino aqui na terra, o reino do seu Pai. Ele vem trazer boas novas do reino do seu Pai. Então ele está sendo muito, mas muito intencional aqui nessas palavras. O que a gente pode aprender aqui com o que Jesus está fazendo de uma forma ali meio que implícita nessa mensagem? Que a boa nova, ela traz mudança de governo. Porque governo começou quando Jesus começou a pregar. Governo começou quando Jesus nasceu. O governo estava sobre os seus ombros, já havia sido profetizado. Ele só começou a estabelecer o reino. Essa é a diferença. Então não quer dizer que Jesus não tinha poder, agora que ele começou a caminhar, não. Quando ele nasceu, o governo já estava sob seus ombros. Por que Jesus começa a falar isso? Porque ele entendia que todo governo traz mudança de cultura, e toda mudança de cultura gera mudança de mentalidade. Foi por isso que ele começou a estabelecer o reino do Pai dele. Foi por isso que ele começou a falar das boas novas. Ele foi muito intencional nisso. Porque Roma chegava de diversas formas. Roma, tudo que ela entregava para o povo era de uma forma condicional. Como assim, Jamie? Quer ver? Existia um negócio chamado Pax Romana.
Então eles conquistaram vários povos, mas para eles terem uma maneira de dominar esses povos, eles estabeleceram a Pax Romana. O que é isso? Basicamente, me obedece em tudo que você está na paz. Tudo que a gente mandar, exigir é isso. Só que se alguém ousasse a sair da linha de Roma, sair do que Roma falava ali, cara, você morria, você era apedrejado, você podia sofrer muitas coisas. Então é uma paz, era condicional. Mas quando Jesus nasce, a Bíblia vai falar que ele é o príncipe da paz. Ele não vai te dar paz, ele é a paz, ele é o príncipe da paz. Enquanto Roma tinha um Deus com D minúsculo, o reino de Jesus veio como Deus forte, Deus poderoso, veio como maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, Deus forte. Esse é o Deus do rei, do reinado que Jesus veio falar. Enquanto Roma era apenas um reinado temporal. Tanto que depois de um tempo, acabou. O que eu quero falar com você com esse primeiro tópico aqui da mensagem? Qual a sua mentalidade? Quem é a sua Roma, ou quem é o seu Roma nos dias de hoje? Como assim, Jamie? Porque tudo, cara, que te traz opressão, que é condicional, não aceita você do jeito que você é espírito de Roma. Então você não está sendo você mesmo. Você não pode ver oprimido. Como assim, Jamie? Cara, seja um trabalho, seja um relacionamento. Você vive um relacionamento, cara, totalmente abusivo. Você vive de opressão. Tá repreendido, Satanás esse negócio. Sai, já termina agora, já manda mensagem aí. Terminar por mensagem é paia, né? Mensagem é paia, meu Deus do céu. Tem que ser pessoalmente, gente, pelo amor de Deus. Tenha coragem de fazer isso, pelo menos. Mas, gente, quer seja um namoro, qualquer coisa. Uma coisa que eu já vi muito também, que o pessoal, eu já vi aquelas profetadas, que o povo fala assim, do nada eles, estou entregando uma palavra e esse que te digo, e Deus te livrou da morte hoje, e tal, e Deus te livrou e tal. E tipo, se você já citou a boa nova, o governo mudou. Porque a boa nova traz mudança de governo. Então, você está sob o governo do reino de Deus, não sob o governo de Roma, ou sobre o reino desse mundo. O rei desse mundo aqui, ou o diabo, como nós poderíamos falar, ele não tem poder sobre a sua vida. Se você aceitou essa boa nova, a boa nova trouxe mudança de governo, porque o governo está sobre os ombros de um homem que se chama Jesus. Ele já nasceu, ele já veio. Então, quando alguém falar para você assim, essa profetada, cara, Deus te livrou hoje e tal, não sei o quê, você fala, cara, você precisa treinar mais. Não desanima a pessoa não, porque ele continuar a acertar. Mas, quase deu certo, irmão. Quase deu certo. Continua tentando. Então, tudo aquilo que talvez te impeça, te traga opressão, não faz, impede de você ser você mesmo, cara, isso é espírito de Roma. É um espírito que te pressiona para você ser quem você não é. Mas quando a gente vai ler lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, vai falar que onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Aí você vê que isso é um valor do reino. O reino de Deus não vai conquistar você pela força. Olha aqui, Gabi, seja assim, senão você vai ser expulso desse reino. Não é dessa forma que funciona. Então, se você está vivendo algo do tipo, com alguém, cara, isso não tem valor do reino nesse negócio. Porque a boa nova, ela traz mudança de governo. Então, se você aceitou a boa nova na sua vida, você está sob o governo do reino de Deus, das boas novas que Jesus estava falando. Então, comece a pensar e refletir nisso aí. Nós vamos caminhar mais um pouco, e nós vamos ver no versículo 15, que a gente leu lá em Marcos, não precisa colocar aí, que no final do versículo ele vai falar, arrependam-se e creiam nas boas novas. Quando o reino vem, existe uma condição. Jamie, não é só assim, de graça, não é graça. É de graça, meu irmão. Você vai precisar fazer uma coisinha aqui, que eu não posso deixar de falar isso. Você precisa se arrepender. Quer dizer que eu tenho que mudar todo o meu estilo de vida para ir? Não. Então, você se arrepender. Eu vou explicar para você o que é isso. Como a maioria aqui já conhece, creio eu, se você não conhece, você vai conhecer agora, que essa palavra arrependam-se, ela vem da metanoia. E ela é composta de duas palavras, meta mais naus, ou nous, ou no bom português, metanoia. O que significa meta, Jamie? É além de. Já viu física? Quantos estudaram física aqui? Cadê os engenheiros aqui? A gente estuda muita física na engenharia. Cadê? Não tem nenhum? Olha um bracinho ali, ó. Sofreu, sofre aqui, Andressa ainda, ó. Eu sofri demais nesse negócio de física, está repreendido. Então, física, física é coisas do mundo concreto. Você estuda, você pega, você bebe uma água, já que eu estou com sede.
A metafísica é coisas além do concreto. É coisas que fogem desse mundo concreto, desse mundo palpável. Então, esse é o significado da palavra meta. Além de. O que significa, Jamie, então, essa noia ou esse naus aí? É mente, simplesmente. Mente. O que significaria, então? Mente que vai além. Ou além da mente. Só que eu estava pesquisando para poder estar dando essa mensagem aqui. Eu encontrei uma tradução maravilhosa. A melhor que eu já vi até hoje, a melhor definição. E nós vamos ver que a melhor definição, na minha opinião, é expansão de consciência. O arrependimento, ele provoca na sua mente uma expansão de consciência. Como assim, Jamie? Cara, a vida, na ótica da Boa Nova, ela provoca uma expansão de consciência ao ponto de você enxergar aquilo que você não conseguia enxergar antes de ouvir uma Boa Nova. Ao ponto de você começar a entender algo que você não entendia antes de convencer a Boa Nova. Mais do que isso, essa Boa Nova, ela nos faz viver um estilo de vida que antes a gente não tinha condições de viver esse estilo de vida. Quer ver um exemplo? Quantos aqui, olhando para trás agora aí, quantos se vê vivendo a vida que você levava antes? Antes de conhecer a Boa Nova, eu não me vejo. Não encaixa, cara, não tem como. Depois que a Boa Nova entra na sua vida, a sua mente expande, acontece uma expansão de consciência. Então você começa a ter novos valores, valores além de... Valores que antes você tinha como preciosos, as boas novas vêm justamente para quebrar o que antes você tinha como precioso e ressignificar o seu valor de preciosidade sobre valores do reino. É isso que a Boa Nova vem. Então a Boa Nova vem para expandir a sua mente, cara. Ela vem expandir totalmente. Ela vem te favorecer um estilo de vida que você não tinha condições e nem queria viver antigamente. Por quê? Você não conhecia a Boa Nova. Você queria chutar o pau da barraca mesmo. Tá nem aí para nada. Mas quando você conhece a Boa Nova, existe uma nova perspectiva de vida. Existe uma nova expectativa de vida. Porque a Boa Nova não é Boa Nova de Roma, cara. Cheia de opressão, cheia de coisa. É uma Boa Nova que traz paz, traz liberdade. O seu rei é chamado um maravilhoso conselheiro. O seu Deus é conhecido como um Deus poderoso. O seu príncipe é o príncipe da paz e por aí vai. Nós não estamos falando do evangelho de César aqui. Nós estamos falando do evangelho do reino. Então, com a sua Boa Nova, com o seu evangelho, o que Jesus está dizendo, o que Jesus está falando, quando ele começa a pregar por toda a região da Galileia? O que ele está falando? Ele está falando basicamente, César tem o evangelho dele, mas não confundam a Boa Nova do reino do meu pai com o reinado do César. As boas novas de César é uma coisa, as boas novas do reino do meu pai é outra coisa, totalmente diferente. Então, peraí, gente. Então o que ele está querendo falar com isso? Que as boas novas do reino do meu pai, as boas novas do reino de Deus, as pessoas não são apedrejadas por causa do pecado, mas as pessoas são perdoadas. As boas novas do reino de Jesus, do Pai de Jesus, do reino de Deus, as pessoas não são humilhadas, as pessoas são restauradas. É isso que é boa nova. Totalmente diferente do que o rei de Roma fazia. As boas novas do reino de Deus, as pessoas não são julgadas pela religiosidade, mas elas são aceitas pela graça. Essa é a diferença da boa nova. Jamie, o que mais acontece? Qual a diferença dessa boa nova de Jesus que ele trouxe para o reino de Roma? Cara, no reino do Pai de Jesus, no reino do nosso Deus, cara, a boa nova, você não só recebe algo, você deixa de receber porque você não merece, mas justamente porque você não merece, aí você vai receber. Se chama graça, isso é um valor do reino, está dentro do pacote da boa nova. É justamente por isso. Você quer ver uma coisa? Um leproso naquele contexto, cara, um leproso ele não poderia entrar aqui. Ele era afastado do convívio da igreja, do convívio da sociedade até então, do convívio dos mestres da lei que estudavam a Torá, que estudavam as leis. Ele era afastado. O que o evangelho de Roma está falando? Enquanto no reino de Roma, se a atração fosse no reino de Roma, por exemplo, se a atração fosse no reino de Roma, cara, o leproso não poderia entrar por aquela porta. Mas como a atração faz parte do reino de Deus, cara, se um leproso entra aqui, ele é curado, ele é chamado para a comunhão, ele é convidado para sentar na mesa junto com todos. Nossos valores são diferentes.
A boa nova do reino de Deus, ela não exclui o leproso, ela não exclui o humilhado, ela não exclui o pecador, ela inclui aquele que está fora, ela inclui aquele a quem Roma rejeita. Então, se o mundo muitas vezes te rejeitou por alguma coisa, ou relacionamento, ou seja lá o que for, cara, isso não é valor do reino de Deus, porque as boas novas do reino de Deus está falando: ei, você é bem-vindo nessa mesa, você é bem-vindo nesse reino, porque as boas novas do meu Pai transformam a sua vida. É isso que Jesus está pregando. Essa é a diferença gritante do reinado de Roma. A terceira coisa que eu quero deixar para você, nós vamos aprender lá em Isaías 52:7. Quão formosos, ou que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Quão formoso são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Está aqui novamente o profeta Isaías profetizando sobre isso. Jamie, o que a gente pode aprender com isso? Como é que a gente pode desenvolver aqui esse versículo? Como é que a gente pode desenvolver isso? Eu quero te falar da música que o Dino cantou aqui no começo, e cantou muito bem, diga-se de passagem. Parte do coro da música fala assim: deixa eu viver a boa nova, que me faz bem, me deixa amar, sem perguntar a quem. A letra dessa música é um valor do reino. E quando Isaías 52, versículo 7 começa a falar quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, sabe o que a gente aprende com isso? A boa nova te leva ao próximo. A boa nova não morre em você. Você recebe um novo governo sobre a sua vida, você se arrepende disso, você tem uma expansão de mente, acontece algo que sua mente não imaginava, você começa a imaginar, viver um novo estilo de vida, e daí na hora que você entende isso, você entende também que a boa nova te leva ao próximo. Por quê? Porque a boa nova não é um fim para si, ela é apenas um meio para o próximo. Você não pode ficar para si algo que transformou a sua vida, você tem que falar. É por isso que Deus está gritando para a igreja brasileira descendo: vai galera, eu envio vocês, já enviei. Vão e falam para todo mundo dessas boas novas, falam das boas novas, falam para os muçulmanos, falam para os índios, falam para os moçambicanos, falam para os brasileiros, falam para o joinvilense, falam para todo mundo, mas fala dessas boas novas. A boa nova não tem a ver com você, tem a ver com o próximo. Quando ela alcança o próximo, já não tem a ver com ele, tem a ver com o próximo que ele deve alcançar. Essa é outro valor dessa boa nova, é um valor do reino. E para a gente caminhar, para finalizar a mensagem, quando eu leio essa palavra próxima, eu estava preparando essa mensagem e Deus me trouxe a história do bom samaritano. Não precisa colocar aí, mas a história está lá em Lucas 10. E chega um mestre da lei para interrogar Jesus, e ele começa a perguntar: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde com uma pergunta para ele: o que você aprendeu? Como você lê? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o que mais? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele perguntou: mas quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Então Jesus contou uma historinha para ele, uma parábola, a parábola do bom samaritano. E Jesus vai falar que descia um homem de Jerusalém para Jericó. E quando esse homem descia, ele foi assaltado, ele foi roubado, espancado, seja lá como você entenda isso, ele foi assaltado. E no chão ele ficou ao ponto de quase já perder a sua vida. Mas a história vai falar que estava passando por ali um sacerdote, estava passando por ali um pastor, nos nossos dias de hoje, estava passando um ministro do evangelho, na nossa linguagem de hoje, e simplesmente o sacerdote ele passou de lado. Depois a palavra vai falar que estava passando pelo mesmo caminho um levita. Espero que não seja você, viu, Dino? Por favor. Então estava passando um levita naquele lugar. E o levita também olhou e passou de lado. Só que daí passa o samaritano. A pessoa menos improvável para socorrer aquele homem, porque um samaritano não tinha os princípios que um judeu tinha. Não era praticante da lei, da Torá, não era isso. Não fazia parte. Ele não gostava muito dessa vibe de Torá, não gostava muito nada disso. Só que o que Jesus vai falar aqui? Que o bom samaritano socorre esse homem, alguém totalmente improvável. E no final da conversa desse mestre da lei com Jesus, Jesus pergunta: quem tu acha que foi o próximo desse homem? E o homem responde: aquele que exerceu misericórdia para com aquele que estava ali no chão, aquele que estava necessitando de ajuda. E Jesus vai e fala assim: vai tu
e procede da mesma forma. Só que aquele homem não entendeu. Aquele homem não entendeu. Por quê? Porque no começo da conversa, Jesus pediu para ele responder o que era necessário para herdar a vida eterna. E ele respondeu: ama o teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, fale dessas boas novas. Jesus já estava falando das boas novas lá, ó. Para todo mundo que queria ouvir, Jesus, até para quem não queria ouvir, Jesus estava falando. Então fala da boa nova para o teu próximo, ama o teu próximo de alguma maneira, ama o teu próximo de alguma forma. Só que o que aquele homem não entendeu é que ele estava querendo discutir Jesus no nível de informação. Ele conhecia, ele era mestre da lei. Mas por que ele estava perguntando isso? Porque enquanto ele estava propondo uma informação para Jesus, Jesus estava propondo para ele uma experiência de entregar boa nova para alguém. Foi por isso que Jesus ilustrou com uma atitude. Boa nova exige falar, boa nova exige serviço um para com o outro. Muitas vezes você não vai falar nada, mas Jesus propôs isso para esse homem. O que ele estava falando? Ei, não vai para a sinagoga, não vá para a sinagoga ficar ensinando os caras que já sabem, mas vá para fora experimentar uma boa nova. Não vá para dentro dos templos ficar ensinando quem já sabe e não pratica nada, mas vá para fora, anunciar a boa nova e ter uma experiência do que é ver a vida de alguém sendo mudada pelas boas novas, do evangelho, do reino de Deus. Era isso que Deus estava falando para ele. Então, o que Deus está falando para a gente aqui nessa noite? Ele está perguntando para a gente se de fato nós entendemos a boa nova. E eu quero jogar essa pergunta para você. Você entendeu a boa nova? Você entendeu a boa nova? Você entende que existe um novo governo sobre você? Você entende que sua mente, ela foi expandida, houve uma expansão de mente. Você vive uma outra realidade que você não conseguia viver antes. E você entende também que a boa nova te leva para o próximo? Quem é meu próximo? Cara, não falta próximo da gente, não falta próximo. O que está faltando? Vai tu e procedes também da mesma forma. É assim que Jesus falou para aquele mestre da lei. Eu quero que você saia com essas três verdades. A boa nova traz mudança de governo, a boa nova provoca expansão de mente e a boa nova te leva ao próximo. Sai com essas três verdades para a sua vida. Gêmeo, minha mente já expandiu, eu arrependi, eu tenho um governo sobre mim. E para o próximo. Nós entendemos isso também? Para a gente encerrar, lá em Moçambique, na mesma viagem que eu estava junto com o Bruno, com a Sara, a gente fez várias atividades, mas nesse dia específico a gente não estava junto. Eu fui com outros amigos, a gente foi entregar alguns alimentos, a gente foi fazer algumas orações, e aquele dia a gente caminhou bastante. E o sol lá, se vocês pensam que Joinville é quente como hoje, não, gente. Lá dá 47, lá dá 49 graus. A gente pegou esse sol, a gente andando nesse sol, suando mais que tampa de marmita. A gente chegou na casa da vovó, a vovó Maria. E eu pensei que eu ia levar uma boa nova. Falei, cara, hoje estou aqui em outra nação, tal, vou levar uma comida, tal, vou orar para uma pessoa, essa outra língua e tal. Apesar que eles falam português, porque as vovó falam xangana, não é isso? Não entende nada. Está falando em língua, você já começa a entrar no mistério também. Mas eu estava feliz, falei, cara, vou entregar algo para alguém, eu vou animado, aquele solzão lá, quase 50 graus, mas eu feliz, andando, todo suado. E eu cheguei na casa da vovó Maria, muito humilde a vovó Maria. E eu pensei que ia entregar algo para ela, a gente entregou, ou nós entregamos, não entreguei sozinho. Entregamos, conversamos um pouco, tinha um pastor Eduardo. Gente, o pastor Eduardo, pensa um cara gente boa, da cor desse palco aqui, eu não é? Negão assim, firme, crente, não é não? Demais, da cor da parede aqui, ó, crente. O pastor Eduardo vocês precisavam conhecer, de verdade. E o pastor Eduardo traduzia, né? Ele entende xangana, entende português. Então a vovó, mesmo sem muitas condições de andar, puxou umas cadeiras. A gente, não precisa, a gente sentou ali no chão com ela. A gente entregou alimento, nós oramos em português, o pastor Eduardo traduziu para xangana. E no final ela falou, peraí, a gente estava quase indo embora. Eu já estava pensando assim, meu Deus, eu tenho que voltar esse caminho todinho aqui. Não tá de chorar, tem hora. Mas eu recebi uma boa nova. A boa nova é isso, ela expande sua mente. Ela te traz uma nova perspectiva, uma nova realidade. E de repente a gente estava ali no chão e a vovó sentada, peraí, falou na língua dela, a gente, o que foi? De repente ela veio com um saquinho de amendoim.
entregando, ela queria ofertar na nossa vida. Ela tinha uma plantação de amendoim. Eu estava felizaço, tal, sou um crentão aqui, ó, entregando as coisas para os outros e tal. De repente a vovó Maria me quebra. Ela fica, peraí, ela tem um pacotinho de amendoim. Ela tinha uma plantação lá de amendoim na casa dela. Ela colheu, colocou no saquinho e ofertando na nossa vida aqueles amendoim. Aquele dia, cara, aquele amendoim expandiu minha mente. Trouxe uma nova perspectiva para a minha vida. Mudou muita coisa na minha vida aquele dia. Boa nova é isso. Boa nova é isso, é esse amendoim. É esse amendoim que você recebe, você fala, cara, que tipo de coração é esse? Não é eu que estou dando, eu estou recebendo. Você não consegue dar nada de bom para ninguém, cara. Você já está recebendo uma boa nova que está disponível para você. E se você quer expandir sua mente, se você quer ir para o próximo, eu não vou te chamar para você cair aqui na frente. Mas eu vou te chamar para você vir aqui na frente de uma maneira muito consciente. Qual o amendoim que Deus precisa te entregar para você romper? Qual o amendoim que Ele precisa te entregar para você entender que você pode entregar esse amendoim para outro e expandir a mente desse outro, cara. Expandir a mente desse próximo. Você está convidado a vir aqui na frente, não perca tempo. Nós vamos orar de uma maneira muito intencional sobre aquilo que Deus quer fazer. Nós vamos cantar essa música novamente. E você pode vir aqui como um ato de coragem, um ato de fé, falando, Deus, é um novo tempo. Eu quero entender esse amendoim do céu. Eu quero receber esse amendoim que expande a minha mente.